Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz. O vídeo de hoje vai ser sobre uma resenha, a resenha desse livro aqui, ó, Os 7 Níveis da Consciência. Um livro que trata sobre várias possibilidades de atuação da nossa consciência, com diversas características, diversos níveis evolutivos, diversos caminhos, né, possíveis do psiquismo, do modo de agir, do modo de pensar, do modo de ser, das várias funções psíquicas, né, dentro de uma perspectiva médica e dentro de uma perspectiva utilizando a teoria dos chakras, o conhecimento dos chakras a partir de um autor que é médico e é yogi também. Ele faz um trabalho que tenta, de certa forma, orientar pessoas para o seu trabalho, mas, de certa forma, ele traz uma abrangência com o seu conteúdo teórico, com o seu conteúdo como médico, com o seu trabalho, digamos assim, tentando utilizar os conteúdos, né, para uma forma de utilização na vida profissional, na vida cotidiana, na vida da saúde, no caminho espiritual, enfim, em todas essas esferas que podem nos ajudar ao nosso crescimento, tá? Então fiquem conosco para ver todas essas informações que a gente vai trazer aqui sobre esse livro logo depois da nossa vinheta. Bom, o livro 7 Níveis da Consciência, ele, de certa forma, tem respaldo em outras obras que eu vou mostrar aqui para vocês, como esse aqui, The Serpent Power, né? Na verdade, não diretamente, mas se ele fala da abordagem hinduísta dos chakras, ele acaba tendo que focar esse livro de alguma maneira, trazer informações que começam lá atrás nesse livro, que foi um dos primeiros livros onde a gente teve informações no Ocidente sobre os chakras. Eu destaco também esse outro livro que é muito importante, que é Les Chakras. Eu só tenho ele em francês, mas é fácil conseguir talvez na internet em PDF. É um livro que é de Michel Coquet e ele traz informações mais expandidas sobre os chakras. São muitos os livros sobre os chakras, mas eu separei somente alguns que eu acho que tem mais a ver com esse texto, esse conteúdo aqui. Eu tenho bastante livros sobre chakras, até já fiz, se eu não me engano, um vídeo aqui sobre os livros dos chakras. Eu vou, se não fiz, eu devo fazer ainda, porque acho importante destacar os livros todos que tem aqui sobre os chakras, para vocês saberem das possibilidades, né? É importante a gente saber quais que são válidos, quais não são, e também saber como existem diferenças de opiniões entre vários livros, né? Tem esse aqui, o livro básico, que eu acho que foi importante destacar ele, porque ele traz uma abordagem bem didática e rápida sobre a maneira do hinduísmo, né, ver, do yoga, ver os chakras, e aí, quer dizer, é como se fosse uma simplificação, numa linguagem mais fácil de entender do livro The Serpent Power, né? E esse aqui, que está em espanhol, né, a psicologia dos chakras, ele como vai direto na questão. Bom, eu esqueci de dizer que o de cá é de Naomi Ozaniak e esse daqui é de Michel Katzeff. Então esse livro aqui é muito interessante. Eu já fiz até um vídeo baseado nele, que foram a sexualidade a partir dos 7 chakras. Eu posso até colocar aqui um card para indicar vocês para assistirem esse vídeo, e como ele aborda várias questões, vários aspectos da vida a partir dos chakras. Então um deles era a sexualidade, e ele tem uma abordagem bem interessante mostrando como cada chakra tem um nível de sexualidade. Muita gente associa ao sacro, outros associam até o próprio básico, a sexualidade, porque a gente tem a Kundalini adormecida no raiz, no chakra básico, mas a gente sabe muito bem que quando ela acorda, ela vai atuar diretamente no chakra sacro, por isso que o chakra sacro é o da sexualidade. Bom, não poderia deixar de falar esse aqui, que por um acaso eu fiz a capa. Toda vez eu falo porque é com muito orgulho que eu fiz essa capa aqui. Eu assim, praticamente me ofereci para fazer, porque é um livro que eu gosto muito e, assim, de certa forma, como é um livro que eu estudei bastante, busquei muito informações nele, e acho que é o melhor de todos esses aqui para a gente estudar sobre os chakras. Então eu trago da editora Teosófica essa versão que é atualizada com a correção de alguns erros que existem nas outras editoras e que a gente traz aqui para indicar. E tem mais outros dois que eu acho importantíssimos, que são esses dois aqui: Os Chakras e os Campos de Energia Humanos,
de Shafika Karagula e Dora Van Gelder Kuntz, que é teosofista, né, vidente e tal, assim como o Leadbeater, do outro livro que eu mostrei. Ela complementa praticamente o trabalho de Leadbeater com esse livro, então eu considero esses dois livros aqui complementares praticamente, e acho que vale a pena estudar os dois. E por último esse, que voltamos aí no caso à visão hinduísta, então Chakras, Centros de Energia de Transformação, de Harish Johari. Então esses são os livros que a gente pode indicar para, assim, de alguma forma complementar. Não são livros, todos os livros citados, né? Tem alguns livros que o autor citou que eu não tenho, mas a maioria, inclusive, são muitos livros em inglês, livros também relacionados à medicina, que ele aborda muito a questão da medicina, mas tem alguns que eu tenho que eu não trouxe aqui, e entre esses aqui, alguns não foram citados, certo? Mas o livro que nós vamos falar é esse daqui. O que temos a dizer nesse livro aqui é um livro que trata de como usufruir do maior potencial adquirido pelo ser humano. É um subtítulo que é colocado, então, é escrito por Rodrigo Duprat, né, o autor, Dr. Rodrigo Duprat. Então ele explora em 11 capítulos a relação entre a ciência moderna e o conhecimento ancestral védico, né, especificamente o sistema dos chakras, né, que está dentro do Sankhya, né, como uma maneira de entender e aprimorar a consciência humana. Então esse é o caminho, né, que de certa forma, assim, em alguns momentos eu me via até assim pensando que ele ia colocar uma visão mais materialista, uma visão mais agnóstica, porque ele questiona sempre, né, ele coloca sempre questionamentos que a gente tem, acreditando, sendo espiritualista ou não, questionamentos que aparecem para a gente se existem mesmo chakras, se esses ensinamentos são verdadeiros, se algumas coisas relacionadas a cada chakra, ele faz perguntas dentro de uma perspectiva espiritual, dentro de uma perspectiva mais material, e depois ele nos mostra surpreendentemente argumentos muito fortes e poderosos dentro da área médica e dentro da área do yoga, para a gente crer naquilo que ele vai estar abordando. Algumas abordagens são bem inusitadas, porque são coisas que a gente até enxerga de modo diferente, a gente não entende tão claramente. Então, quando ele explora e mostra exemplos, mostra situações da vida, da saúde, da medicina e dos entendimentos relacionados também aos Vedas, ele acaba nos convencendo de muitas coisas do que ele traz de informações e curiosidades sobre essa questão dos níveis da consciência, né? Essa obra se destaca justamente por isso, por ela ter tanto a abordagem védica tradicional, né, dos hinduístas, como também, que é a dos yogis, como também informações da área científica, muitas informações da área científica, e algumas assim a um nível de detalhe bem interessante, trazendo até conteúdos químicos, físico-químicos, bioquímicos e biológicos, celulares, trazendo informações do nível da célula, e que isso nos ajuda muito a entender com comparações, com analogias, e acaba sendo uma linguagem bem didática. Ele cita autores, muitas vezes clássicos, autores digamos assim, de obras da filosofia oriental, mas também ele cita autores de obras científicas e obras, digamos, de medicina, de obras de várias áreas médicas, né? O autor tem um vasto conhecimento tanto em medicina tradicional quanto em terapias integrativas, e por isso que ele utiliza essas duas áreas para propor uma visão holística da evolução da consciência. Ele se referencia até às vezes em autores como, por exemplo, Carl Sagan, né? Carl Sagan é um materialista, mas os cientistas dentro dessa área um pouco mais hegemônica, um pouco mais convencional, eles têm também muito a dizer, muitas informações a dizer, e o Carl Sagan mesmo tem, né? Assim como outros, né, que tentam explicar certas coisas dentro de um viés científico, material, e que acaba se batendo numa questão espiritual também. Então, por isso, quando ele faz uma interface entre o material e o transcendente, quando ele faz isso, ele cria uma atmosfera acadêmica, científica e filosófica, incluindo tanto experimentos espiritualistas quanto científicos, né, dentro da ciência convencional, né? Então ele traz pesquisas, traz documentos. Então há uma pesquisa documental, de certa forma, que se referencia em teóricos que atendem bem até mesmo a uma demanda mais agnóstica da compreensão da realidade dentro da visão de mundo que percorre todos os recursos de quem se mantém no limite entre a crença do saber tradicional da cultura védica
e o saber científico hegemônico e largamente aceito pela comunidade científica e mais ortodoxa, vamos dizer assim. Em uma obra lançada em 10 de abril de 2023, Duprat faz um paralelo entre os diferentes níveis de consciência e a nossa busca pelo maior potencial enquanto seres humanos. Ele divide a consciência em 7 níveis, correlacionando com os sistemas de chakras, como a gente já falou, da tradição védica, explicando como a mente, o inconsciente e a autoconsciência influenciam o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Além de discutir os aspectos teóricos da consciência, o livro inclui exercícios práticos que ajudam o leitor a aplicar seus conceitos em sua vida diária, promovendo um processo de autodescoberta e de evolução pessoal fantástico. O autor faz uso de mais de 200 referências bibliográficas, combinando pesquisas científicas e sabedorias milenares para oferecer uma abordagem completa e original sobre o tema. Essa obra é indicada para quem busca entender os mistérios da mente humana, o desenvolvimento espiritual e as correlações entre a ciência e as tradições espirituais antigas, mas também para quem quer fazer uma orientação profissional, uma orientação da vida, do caminho espiritual, e até mesmo da sexualidade, do caminho da vida espiritual, desse dilema entre o espiritual e o profano, entre o sagrado e o profano, né? Então, em certo momento, nós vemos uma tendência do autor em querer explicar tudo através do cérebro, mas esse cerebrocentrismo era apenas uma tentativa de mostrar para aqueles que seguem esse caminho que chegamos a um ponto no qual as respostas deixam de estar no próprio cérebro. E aí ele esclarece bem. Então, em algum momento me assustou e fiquei preocupado se esse caminho ia levar a uma visão bastante materialista, mas não, porque uma pessoa que tem a experiência yogi, uma experiência do yoga, com certeza vai trazer essa experiência também para a gente, minimamente mostrando algo transcendente além do cérebro, né? Para quem se interessa por temas como autoconsciência, evolução espiritual e as interseções entre ciência e espiritualidade, né, Os 7 Níveis da Consciência é uma leitura essencial. É um livro que ajuda aqueles que estudam os chakras e a consciência por uma perspectiva bioenergética, psicoterapêutica e esotérica, terem também uma compreensão médica com aplicações numa vida cotidiana relativamente comum a um não iniciado ou mesmo a um leigo em relação à filosofia oriental. O Rodrigo Duprat, além de ser um cirurgião plástico reconhecido com formação no Instituto Ivo Pitangui e residência pela Santa Casa de São Paulo, é também especialista em medicina integrativa ou práticas integrativas, aquilo que antes chamávamos de terapias alternativas ou holísticas, né, pela Universidade do Arizona. Esse background diverso lhe permitiu explorar a consciência humana não apenas como um fenômeno físico, mas como algo que transcende o corpo material. A obra reflete essa dualidade, unindo ciência e espiritualidade para oferecer uma compreensão mais ampla e profunda do ser humano. Eu confesso que para mim foram muito úteis as curiosidades que ele trouxe, porque ele traz exemplos bem interessantes, ele pegando cada nível de consciência e abordando não apenas por um aspecto médico e científico, como eu falei, não apenas por um aspecto Vedanta, né, dos Vedas, pegando as informações dos Vedas, mas também trazendo o espírito daquele nível de consciência. O que é que aquele nível de consciência tem para nos oferecer como lição, o que é que a gente tem que aprender dentro daquele nível de consciência, mostra como ele se desenvolve ao longo das idades, né, do tempo da gente, da vida da gente, como a gente pode entender melhor aquele nível de consciência. Às vezes a gente entende de forma deturpada, mesmo conhecendo a teoria dos chakras. Então por isso que, mesmo eu tendo vários livros sobre chakras, como eu disse aqui antes, no começo logo, eu acho que esse livro trouxe uma contribuição muito grande para a teoria dos chakras, e a informação que ele traz, de alguma forma, é uma informação rica para acrescentar essas questões científicas, para acrescentar algumas curiosidades, algumas coisas que são relacionadas a uma pesquisa específica dos chakras, não por uma abordagem esotérica apenas, mas por uma abordagem de nível de consciência, de uma abordagem de atuação dentro de uma perspectiva funcional
consciencial psicológica, por mais que o psicológico não entre a fundo como na visão junguiana, como nas perspectivas que a gente viu dos seminários de Jung sobre os chakras, né, e sobre o Yoga Kundalini, mas ele traz um foco da perspectiva dos chakras dentro de uma consciência, mas dentro de uma visão mais do cotidiano da gente, não psicoterapêutico em si, apesar de servir muito, ajudar muito ao psicoterapêutico, como eu já falei, mas sem focar muito nisso, focando muito mais nas atitudes, nas ações e no processo evolutivo que isso pode trazer dentro de cada nível e ao longo da nossa existência, nos vários níveis que elas representam, que as 7 consciências representam, certo? Bom, vamos mostrar para vocês, como a gente sempre faz, o livro frente a frente, e eu vou aproveitar e, como eu separei já alguns trechozinhos do começo, antes de ele entrar nos 7 níveis, e de alguns níveis, de cada nível deles, eu separei um trecho, eu vou ler também para vocês enquanto a gente vai passando a página. O livro está sublinhado em alguns pontos, né? Mas, de qualquer forma, vocês vão ver como que é ele fisicamente, né? Então é bom a gente dar uma olhadinha, e por isso eu vou virar a câmera agora para a gente ver isso. Tá? Bom, agora vamos ver o livro frente a frente aqui, como eu sempre faço nas nossas resenhas. Então o livro, como eu disse, de Dr. Rodrigo Duprá, Os 7 Níveis da Consciência. Ele tem um selo aqui, best-seller, né? Provavelmente ganhou algum prêmio. Então a editora é a editora Gente. E tem esse subtítulo que eu já falei no começo, Como usufruir do maior potencial adquirido pelo ser humano. Então vamos lá. Aí temos aqui uma orelha que fala brevemente sobre o conteúdo do livro, explicando ele, né, que eu acredito que seja o conteúdo aqui do fundo, praticamente o conteúdo com algumas diferenças. Bom, então vamos lá. Tem a nota da editora, né, assinada por Rosalie Bocchini, ou Bocchini, não sei como é que pronuncia, a CEO e publisher da editora Gente. Aí nós temos aqui o ano da publicação dele, 2023, vocês podem ver aqui, né? Foi ano passado, dependendo de quando vocês estejam vendo esse vídeo, né? Bom, aqui a dedicatória, agradecimentos. Deixa eu centralizar mais. Aí eu vou mostrar aqui os capítulos, né? Que é que eles tratam. Introdução, mente, corpo e lições de vida. Capítulo 1, nosso organismo é uma joia. Capítulo 2, mente e consciência, sabemos que somos. Capítulo 3, conceitos e reflexões. Capítulo 4, Muladhara, não estamos sozinhos. Capítulo 5, Svadhisthana, muito prazer, o sexo é a morte na humanidade. Parece drástico, né? Mas entendam aí a morte num processo de transformação, né? De preparação para a nova vida que vai surgir dali daquela anterior. Então, capítulo 6, Manipura, a força do poder. Capítulo 7, Anahata, aquilo que nos une. Capítulo 8, Vishuddha, comunicar é preciso. Capítulo 9, Ajna, o cruzamento das informações. Capítulo 10, Sahasrara, a energia que nos move, superconsciência. Aí, de certa forma, concluindo os 7 níveis de energia e os 7 chakras. E vocês já percebem pelo subtítulo, né, ou pelo título que vem logo em seguida ao nome do chakra, ele já faz dá a gente uma ideia do que vai tratar, né, o chakra e o capítulo. Mas você vê que ele usa os nomes em sânscrito, né, da visão yogi mesmo. Então, o capítulo 11 tem a evolução da consciência, notas bibliográficas bem extensas, por sinal, e bibliografia, né? Então, vocês vão ver, quando chegarmos lá, que ele realmente faz uma coisa bem acadêmica, né? Então, assim, introdução a mente, corpo e lições de vida. Tem algumas passagens aqui. Ele começa falando da experiência com o avô dele, que tinha Alzheimer. Então, de certa forma, ele mostrou que o interesse de estudar esse assunto nasceu daí, né? Ele sendo médico, essa busca de perceber como tinham nuances específicas da lembrança dele, do pai, e de como ele foi um paciente que, de certa forma, sofreu muito com o fato de ele ter sido fumante, também ter, né, então uma série de coisas aqui que eu não me lembro os detalhes, mas é bem interessante esse começo para a gente perceber
como que começou o interesse dele para escrever o livro, né? Ele tem vídeos no YouTube que vocês podem olhar aí, né? Eu já andei pesquisando, eu tenho alguns vídeos que eu já posso até ir mostrando para vocês aí, que eu já ouvi dele, né? Falando justamente desses conteúdos dos níveis da consciência. Posso deixar até na descrição, se vocês quiserem, para vocês poderem ter acesso, né? Bom, aí vamos aqui aos capítulos, né? Então, nesse primeiro capítulo, ele fala do organismo, né? Como um todo, né? Aí tem algumas partes bem interessantes que eu destaquei aqui, né? Então, ele tem também porque eu já botei sublinhei aqui e tal, mas ele tem muitos pontos em que ele destaca como se fosse um marcador, né? Com a cor verde, né? Aqui eu peguei esse trecho aqui, na essência de ser vivo reside justamente em uma capacidade de integrar e se conectar com o meio de diversas formas. A respiração é uma delas, é uma troca que fornece o próprio conceito de ser vivo e nos traz o prana, a energia. Muitas outras maneiras de interagir com o meio e sua complexidade rumo à ordem surgiram na evolução, como a reprodução assexuada, um embaralhamento de genes de dois seres para formar uma inédita combinação na qual cada ser doa metade de seus genes, e uma nova formação pode surgir melhor do que as antigas. Assim, quanto mais consegue interagir com o meio em que vive de maneira organizada, mais o ser caminha na escala da evolução. Então ele vai, né, falando, sempre intercalando as informações do yoga, como ele fala do prana, fala da kundalini, fala dessas energias sutis, e também como ele fala da parte científica, da parte médica, como sendo médico, e aí ele traz informações bem ricas, bem interessantes. Eu separei, inclusive, algumas informações que estão aqui para eu levar para um outro vídeo que eu estou preparando aí sobre as estruturas dissipativas. Eu estou fazendo uma propaganda toda hora e, de certa forma, esse é um vídeo que eu estou preparando com calma, mas porque é um tema difícil de entender, e por isso que eu acho que ele traz, inclusive, informações bem interessantes aqui para ajudar essa compreensão. Aqui, o que eu estou falando é isso. Aqui foi um sublinhamento que eu fiz, e aqui o dele, que ele deixa, esse aqui eu sublinharia também, mas como já está destacado por ele, eu acabei não fazendo, fiz só um destaque aqui do lado. Então, foi uma caminhada gigantesca da desordem para a ordem. Ordem é a vida, e a célula entrou como uma primeira unidade, o primeiro passo desse percurso. Desde o surgimento da vida, uma de suas funções é evoluir, nas quais antigas obras de conhecimento a que temos acesso, os Vedas, isto é, relatado como evolução cósmica. Na evolução, cada espécie se espalha e cria possibilidades para se consagrar no mundo com mais integrantes. Porém, além de se espalhar, as espécies podem mudar, se desenvolvendo, evoluir e formar novas espécies melhores, mais evoluídas e sofisticadas. Aí vai, né? Então, assim, esse é um capítulo bem geral, mostrando justamente a parte conceitual e filosófica do que ele vai abordar depois. De vez em quando ele tem também umas páginas assim que ele destaca algumas falas, alguns textos. Tá vendo? Quanto mais consegue interagir com o meio em que vive de maneira organizada, mais o ser vivo caminha na escala da evolução. Bom, aí ele fala do cérebro, o trino de MacLean, que também vai ser muito útil para mim, para neuroarquitetura, que eu estou estudando muito. Então ele trouxe aqui informações bem interessantes. Aí depois tem esse capítulo 2, mente e consciência, sabemos que somos, né? Tudo isso preparando para depois ele falar das consciências. Aí tem esse destaque aqui, ó. Acredito que a consciência humana é a ativação cerebral que define quem você é. Então, ele dando aí a definição de consciência humana, né? Conceitos e reflexões, um outro capítulo preparatório aqui. Não adianta ter a melhor e mais completa caixa de ferramentas se ela fica guardada no fundo da despensa. Então, o que ele traz aqui justamente é a busca de fazer a gente entender essas ferramentas. Aí tem esse capítulo aqui que ele fala do prana, né? Porque ele explica por que a energia sutil é invisível. Conseguimos ver ondas eletromagnéticas de 400 a 700 nanômetros. Ondas ultravioletas podem ser menores do que 400 nanômetros, e é por isso que são invisíveis.
A energia sutil provavelmente tem massa negativa e viaja mais rápido que a velocidade da luz. Sim, ainda não temos equipamento capaz de prová-la. Então, assim, ele traz essa tentativa de explicar por um viés não só médico, mas também físico, científico, né? Aí ele vem dizer assim, ó, o que é prana ou ki, afinal? Trata-se da força energética da vida presente em todos os seres. Seu conceito parte do princípio de que um organismo vivo está em movimento, neurônios trocando estímulos, sangue fluindo, articulações e juntas se movendo, pensamentos na mente. Para efetuar qualquer movimento é necessário energia, isso é, uma lei da física. Quando tal fenômeno acontece em uma organização mais complexa, podemos chamar de vida. Sua antítese, a morte, é justamente a ausência de movimento. O prana é resultado, em parte, da respiração, mas também provém da dieta ou de alguns substratos energéticos, inclusive a energia solar. Cada alimento tem uma qualidade própria de prana, assim como para a medicina chinesa, cada órgão tem sua qualidade de ki. Considerando que é parcialmente um produto da respiração, o prana pode ser entendido de maneira química. Afinal, para obter energia, nosso organismo faz uso da glicose por meio do ciclo de Krebs. Aí ele traz aqui uma equação mostrando, né, o ciclo de Krebs e diz: a vida é como se fosse o fogo, o alimento a lenha e a respiração o ar. Sem ar, o fogo logo se apaga. Sem lenha, ele acaba com o material e também se apaga. O Ojas, que é uma energia falada muito na Ayurveda, na medicina Ayurveda, é a água que leva essa energia, o fluido rico em prana que sai dessa reação. Aí a energia dos chakras, ele diz, chakras são rodas de energia, ou seja, pontos no corpo onde há um acúmulo de energia. Alguns são utilizados na prática da yoga, mas há muitos outros. Justamente o que eu falei, né? Existem chakras secundários, que a gente vai encontrar até nesse livro aqui, falando pela primeira vez os 21 chakras secundários e os 77 mil, 80 e tantos mil, que muitos yogis falam que existem de chakras, porque cada ponto de acupuntura poderia ser considerado um chakra também, e os chakras nada mais são do que cruzamentos dos meridianos, que a gente vai encontrar, meridianos de acupuntura, e também os nadis que a gente encontra na própria filosofia dos chakras, né? Eles representam centros de energia sutil, cada chakra tem sua frequência e sua sutileza. Os chakras simbolizam a trajetória da consciência, iniciando no mais instintivo Muladhara, até o mais intuitivo Ajna. A manipulação mental ou física destes centros pode trazer experiência de consciência. A trajetória da consciência é indescritível. Não existe lógica ou ilógica, vai além desses termos. Os rishis ou yogis, que também poderíamos dizer que são os mestres de sabedoria, né, tentaram colocar diagramas para esse caminho, são os chakras. Vamos entender um pouco mais sobre cada um deles. Aí ele fala do Muladhara, fala do Svadhisthana, do Manipura, e é interessante entender aqui, eu não vou falar agora desses detalhes aqui, que ele fala brevemente aqui em cada um deles, mas o que é interessante é perceber o período em que ele se desenvolve. Ele diz que o Muladhara se desenvolve entre 1 e 8 anos de idade, o Svadhisthana é de 8 aos 14 anos, o Manipura é de 14 a 21 anos, e eu complementei aqui, né, que seguindo essa sequência de 7 em 7, o Anahata, que é o cardíaco, é de 21 a 28, o Vishuddha, que é o laríngeo, de 28 a 35 anos, o Ajna, que é o frontal, é de 35 a 42, e ele acabou falando que o avanço aqui é do Muladhara até o Ajna, porque muitos yogis não consideram o Sahasrara como um chakra, mas como, na verdade, é uma culminância, né? Um ponto de chegada, vamos dizer assim. E quando o indivíduo está num nível de evolução muito grande, o Ajna e o Sahasrara se fundem como um só. Mas não podemos deixar de incluir também esse chakra, porque no nosso nível evolutivo ele existe, e ele existe como um chakra sim. Outra razão porque muitos não consideram é porque ele não é
mais sutil, é muito sutil, né? É como na teosofia a gente não considera o corpo átmico como um corpo. O búdico seria o último corpo e o Atma seria aquilo que está fora do corpo, né? E teria manifestação no búdico. Então, de certa maneira, é como se o Ajna fosse o corpo do Sahasrara, né? E se desenvolve a partir de 42 anos de idade, vai até 49, e aí, a partir de 50 anos de idade, a gente teria os chakras no máximo de possibilidade de evolução do ponto de vista mais assim comum, do que pode acontecer de mais comum, né? Mas eu peguei aqui justamente que aqui começa no capítulo 4 a falar dos chakras, né, e os níveis de consciência, obviamente, mas como ele é bem detalhado em informações, ele traz bem informações ricas e curiosidades da saúde e também de certa forma do entendimento da visão dos hinduístas, né, dos yogis. Aqui mesmo ele começa a falar de como as pessoas na Índia veneram o banhar-se no Ganges, e nesse banhar-se eles acabam se considerando uma devoção muito grande ali. Então é uma forma evolutiva também de trabalhar dentro de um nível que não é tão físico, mas um sofrimento muito grande existe ali, porque são pessoas vivendo muito na miséria e sofrendo muito, de certa forma ali. É uma representação do chakra Muladhara, porque é o chakra da sobrevivência, né? Aquele que faz a gente se manter vivo. Então você vê que a energia do Ganges supera de alguma forma todo o mal, toda a poluição do rio, inclusive todos os males que podem acontecer para aquelas pessoas que sofrem pela miséria e pelo sofrimento de diversos tipos. E o sofrimento acaba sendo também um caminho evolutivo muito forte, ainda que não precise ser sempre assim, não precise ser dessa maneira, mas acaba também acontecendo no caminho evolutivo. Bom, então quando ele fala dos chakras Vadhisthana, ele trabalha muito essa questão da sexualidade, mostrando como a evolução precisa se dar usando a sexualidade como caminho, entendendo que, por exemplo, nos vários seres mais simples, né, em alguns casos a reprodução acontece e logo advém a morte ou vem a queda daquele ser, mostrando como a reprodução é o ponto mais importante dentro da visão biológica da questão, e como também a gente precisa entender dentro da perspectiva védica, né, que realmente essa energia ela pode ser canalizada, utilizada por outros caminhos, para outras vias criativas. Mas também a gente tem que entender que no caminho evolutivo a gente tem muito mais do que simplesmente o biológico e muito mais do que o espiritual. Então, entre os dois, a gente tem muitas vivências, muitas vertentes, e até os próprios diferentes níveis de consciência vão fazendo a gente conduzir essa energia para diversos meios, diversos caminhos. O próprio prazer também é um aprendizado, ainda que a gente supere ele em alguns momentos da nossa trajetória evolutiva e a gente consiga exercitar outras questões, mas é preciso a gente entender toda essa via, todo esse caminho, todo esse processo evolutivo, e os Vadhisthana ele esclarece com muitos detalhes aqui justamente essas questões, tanto biológicas como espiritualistas, né? Mas eu separei aqui essa passagem que diz assim: o sexo nos seres humanos é para diversão e, sobretudo, para a nossa conexão. Então, ali dizendo como isso é feito de um modo geral, né? Então, a poderosa energia nuclear gerada pelos nossos anseios e instintos sexuais pode ser destrutiva, mas pode ser criativa, com o potencial de gerar uma nova vida. Amplificar sua união com alguém, dar início a uma relação de uma vida, liberar endorfinas, abrir as narinas e aumentar a respiração, transcender a mente para uma nova dimensão, longe de qualquer dor ou problema. O sexo pode ser um verdadeiro remédio. Os mais conscientes conseguem transportar a energia sexual para outros níveis da consciência. Você pode direcionar e até treinar para qual nível de consciência deseja direcionar a energia. Isso depende da sua intenção, contexto de vida e consciência. Ao usar a consciência do segundo degrau, que é esse os Vadhisthana, né, de maneira sagrada e sábia, o sexo passa a ser uma usina para os próximos níveis de consciência. Talvez apenas os sapiens, né, tenham essa regalia.
Aí eu peguei só um trechinho aqui da parte Svadhisthana na prática, que é: nesse degrau sugiro a transcendência da energia sexual para outras atividades. Então, assim, falando que esse é um caminho que o yoga traz, né, de certa forma, então uma sugestão possível, né, mas ele não está querendo dizer com isso que a pessoa abandone a vida sexual. Aí temos aqui o Manipura, com 22 páginas, né, e aí eu vou procurar aqui para ler, para adiantar o nosso lado aqui, né, o trecho que eu separei. Não são trechos muito longos, não. A gente tem aqui: de maneira orgânica, em um mundo ideal, a economia deveria ser norteada por líderes capazes de mover sua energia além do Manipura para os chakras superiores. Vale ressaltar que o poder da inteligência analítica, as decisões racionais e a capacidade de pensar estrategicamente também se alinham nessa frequência. São os que, após garantir suas relações e suas funções primitivas, veem que é hora de avançar, influenciar, expandir e ir além da autopreservação. É o momento da energia de outro chakra. Uma das melhores consequências de competir é cooperar. Onde há competição saudável, há maior estímulo para o próximo degrau. É hora de cuidar também dos semelhantes. É a consciência atingindo o Anahata, o chakra cardíaco. Estamos no Manipura, mas estamos caminhando para o Anahata dentro desse caminho que ele está sugerindo de evolução, acontecendo de um chakra para o outro, né? No caminho, né, de cada chakra. Quanto dinheiro deixaria você satisfeito hoje? Qual poder faria você desistir de mais conquistas caso o atingisse? Qual a sua verdadeira necessidade? O conceito Artha da filosofia védica diz respeito a seus valores básicos de vida. Para se viver livre e com cabeça criativa, é necessário garantir as necessidades básicas. Quanto menor o seu Artha, mais facilmente você alcançará seu objetivo. Porém, quanto mais custosas forem suas necessidades básicas, maior o estresse se algo sair dos trilhos. Bom, aí ele vai falando justamente de como ele coloca o chakra Manipura, de certa forma, associado a um caminho à frente da sobrevivência, que é não a sobrevivência física, né, dentro de alguma ameaça externa ou de sobrevivência na vida, né, da espécie e tal, mas não de uma reprodução que faz a gente sobreviver a nível macro, né, a nossa espécie ser garantida, mas uma sobrevivência dentro do poder na vida, do cotidiano, na interrelação entre as pessoas, né, nas emoções, nos caminhos que fazem a gente se manter vivo na Terra, no caminhar dentro de um caminho profissional, inclusive. Então, de certa forma, essa sobrevivência no caminho, né, da financeira, etc., está associado, e o poder que a gente tem com base nisso também. A gente tem aqui o Anahata, que é o cardíaco, aquilo que nos une, 19 páginas, e vamos ver qual foi o trecho que a gente separou aqui. No Anahata tem um trecho pequeno que é assim, que eu até peguei depois algumas subdivisões aqui, que é assim: empatia é um caminho entre a cooperação e a comunicação. É dizer sem palavras: eu posso cooperar com você. Eu posso cooperar com você. É o primeiro passo para deixarmos o nível da consciência e subirmos um degrau rumo à comunicação. Aí ele fala em Anahata na prática, ele fala: existem diversas maneiras de estimular o Anahata e usufruir de seus benefícios. A seguir, apresento alguns dos principais exercícios que podem ser colocados em prática o quanto antes. Tudo é para alcançar essa empatia que ele está chamando aqui como a energia relacionada ao Anahata. Então tem a meditação na compaixão, que é o metta, né, budista, né? Então a gente tem aqui a prática da gratidão, tem o interagir com animais e outras maneiras de aumentar a ocitocina, que é essa empatia. Então apaixonar-se, abraçar, receber massagens, comer feno grego, usar a essência de lavanda, expor-se por 20 minutos ao sol, uma dose diária de vitamina D. Então, assim, são vários conselhos de médico aí que ele está dando e que traz esse caminho aí associado à Anahata. O Vishuddha, que é o chakra laríngeo, tem 19 páginas e vamos ver o que é que ele traz aqui, o que é que eu separei aqui para ler para vocês. Então, ele diz assim: é preciso processar todas as informações
que nos conectam com o meio. Eu trouxe lá de cima aqui para poder. É o momento de intelectualizar, mergulhar na introspecção, refletir com sabedoria. Para isso, precisamos subir para o próximo degrau do desenvolvimento individual e da consciência, o chakra Ajna. Vamos adentrar no centro do foco da atenção, do intelecto e da intuição. Aí tem essa citação aqui de Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Eu fiz isso, diz minha memória. Eu não posso ter feito isso, diz meu orgulho e permanece inflexível. Por fim, a memória desiste. Então, fica claro que a pessoa, o orgulho fala mais alto, né, do que a lembrança do que aconteceu. Então, assim, o Vishuddha na prática, ele diz assim, uma maneira de alcançar o nível consciente do Vishuddha é através da prática do Mauna, é um conceito que ele introduz aqui, né, do Veda, ou a prática do não falar. Embora não falar seja uma parte importante, a prática vai muito além. Mauna é uma palavra sânscrita que significa silêncio, mas existem muitas nuances inerentes ao seu significado e pode ser praticada com vários graus de intensidade. A maioria de nós viveria melhor falando menos e sem responder repentinamente em um nível verbal a qualquer estímulo que desperte emoções. Se pudermos dominar o que entra e sai da boca, poderemos dominar boa parte do corpo e do mundo físico. A maioria de nós viveria melhor falando menos e sem responder repentinamente em um nível verbal a qualquer estímulo que desperte emoções. Se pudermos dominar o que entra e sai da boca, poderemos dominar boa parte do corpo e do mundo físico. É com a fala que perdemos grande parte da nossa energia ou prana e ainda nos comprometemos. A fala é a primeira e mais importante de nossas armas e palavras geralmente antecipam ações. Uma comemoração traz palavras especiais. Palavras de agressão procedem ou acompanham a violência e o abuso. No entanto, a palavra também é a primeira ajuda e carinho que oferecemos expressando bondade ou amor. Swami Sivananda recomendou a prática de Mauna por 1 ou 2 anos, o que pode parecer muito distante da nossa realidade. No entanto, treinar-se para não falar por um dia ou pelo menos metade de um dia por semana é uma maneira poderosa de purificar a mente e desenvolver maior consciência da fala. Um treino ainda melhor, não falar durante as refeições. Aí vem, além do silêncio, o silêncio verbal externo significa pouco sem o silêncio interno. A maioria de nós está falando por meio de pensamentos o tempo todo. Não podemos ter silêncio mental sem um controle correspondente do órgão vocal. Silêncio de falar pouco ou entoar mantras são práticas interessantes para poupar energia e cultivar a mente. O Mauna cria estabilidade para a mente. Muito legal, muito bom. Aí temos aqui o Ajna, né? Que tem 28 páginas. Vamos ver aqui rapidinho quais são qual é o trecho que a gente separou. Acho que esses 2 últimos não são muito grandes, para que o vídeo não fique maior ainda do que já está. Aí tem aqui. É nesse centro que paramos na nossa caminhada, o centro do encontro das informações mentais. Após ganharmos a complexidade da inteligência humana, a cultura, a razão, as emoções, os experimentos, a ciência. O terceiro olho, ou chakra Ajna, chamado de centro da intuição, é algo que exige as etapas de cuidado com a mente. Um degrau que exige práticas que ampliem nossa sensibilidade e associação entre os sentidos, percepções e emoções, juntamente com as maravilhas da razão. É o último degrau antes da integração da consciência de maneira completa. Por isso que ele fala que é o final do processo e por isso que ele fala que a trajetória é do Muladhara até o Ajna, né? Porque depois é só um caminho evolutivo de integração que vai acontecer. E aí eu vou dizer que o Ajna, o Sahasrara, tem 21 páginas e eu separei essa parte. Deixa eu ver se foi esse. Não, acho que não foi esse, não. Está mais adiante aqui. Aqui.
no Sahasrara a gente trouxe aqui. Talvez nunca estivemos tão perto de compreender propriedades da consciência através da ciência. É bem possível que pelo menos os sapiens sejam dotados de alguma capacidade atemporal simultânea e imaterial. Se isso for possível, arriscaria dizer que a potência está na consciência e chegar ao último grau nos estados de conexão seria perceber essa nossa potencialidade. Após a compreensão de todos os degraus da consciência, podemos buscar o conceito de Ananda para nossas vidas. Ananda é um termo do Vedanta traduzido como felicidade, embora não tenha equivalente real na língua portuguesa. Felicidade é uma aproximação útil, mas talvez bem-aventurança seja um conceito mais próximo. Ananda refere-se à dimensão mais profunda e atemporal da felicidade, não apenas a alegria que normalmente experimentamos na vida. É um estado unitário e não uma emoção dualista que pressupõe altos e baixos. Ananda não é uma negação do sofrimento ou da dor, mas uma transcendência de ambos. É uma plenitude que sentimos, na qual podemos descobrir nosso verdadeiro core, nosso coração, da nossa essência, né? Então, assim, com isso ele mostra, né, como no yoga tem uma linguagem muito poderosa para explicar essas consciências, né, esses níveis de consciência, e como os chakras, de certa forma, organizam essa compreensão e fazem a gente entender, ainda que no Ocidente, ainda que a gente não tenha uma prática de yoga intensa, dá para a gente perceber claramente. Aí cá no fim ele ainda diz assim, sobre Ananda. Ananda é um estado de ser, não qualquer experiência no espaço-tempo, mas quando tocamos o eterno por trás da vida. Todos nós, seres humanos, trazemos esse potencial dentro de nós ao descascar as camadas da mente e conectar as fragmentações da consciência. Assim podemos encontrar um significado eterno em todas as nossas experiências mutáveis. Aí vem o capítulo 11 com a evolução da consciência, né? Finalizando tudo, né? E aí eu separei também uma passagem aqui que diz: os degraus podem ser subidos aos poucos, por anos, vidas ou gerações, um por um, em sua ordem direta. Porém, é realizável com uma única experiência intensa fazer o caminho inverso e, através de uma grande turbulência ou ameaça à sobrevivência, no primeiro degrau, ascender ao mais refinado estado de consciência com a consciência humana. Temos uma grande sorte de desfrutar os privilégios da nossa vida como humanos. Vamos além, podemos apreciar cada uma dessas relíquias e ainda mais longe, como Homo sapiens sapiens, de forma inacreditável, saímos do papel de um simples observador ao de executor, ao criarmos maneiras de melhorar muitos aspectos do nosso universo. Não importa qual o caminho que vamos ascender, o que vale é o nosso compromisso, a honra com a nossa existência, de deixar este lugar melhor do que estava quando chegamos. Aí tem a citação do Maharishi Mahesh Yogi. A consciência é a base de toda a vida e o campo de todas as possibilidades. Sua natureza é expandir e desdobrar todo o seu potencial. O impulso para evoluir é, portanto, inerente à própria natureza da vida. Aí vem as notas bibliográficas, que eu falei que são bem grandes, bem detalhadas e bem por capítulo aqui, né? Tem muita informação mostrando de onde ele tirou cada conteúdo, né, dos capítulos. E depois a bibliografia, também capítulo por capítulo. Então ele faz a bibliografia também separada por capítulo. Porque algumas vezes não é por nota, mas por indicação do nome do autor e do ano. E aqui temos uma breve informação sobre o autor, né? Que diz o seguinte: combinando ciência com ensinamentos milenares, o Dr. Rodrigo Duprat conquistou uma grande base de seguidores em suas redes. Com mais de 7.000 alunos já formados, seus cursos colocam em prática anos de pesquisa sobre a mente humana e os mais diversos conhecimentos sobre a medicina. Médico integrativo, o foco clínico do Dr. Duprat é o equilíbrio da mente,
que busca uma experiência mais refinada da vida e propõe uma caminhada nos degraus da consciência humana. Cirurgião plástico com mais de 1.200 narizes operados, ganhou projeção nacional pelos resultados naturais que consegue. O autor ministra cursos por todo o mundo, abrangendo temas do universo externo e interno dos indivíduos e de suas relações, explicando a atualidade com dados da evolução humana. Dr. Duprat formou-se no Instituto Ivo Pitangui, realizou sua residência em cirurgia geral pela Santa Casa de São Paulo e é formado em medicina integrativa pela Universidade do Arizona. Aí tem aqui os dados das redes sociais dele, e é isso aí que eu queria mostrar sobre esse livro muito bom. Bom, pessoal, era isso que nós queríamos falar sobre o livro 7 Níveis da Consciência, do Dr. Rodrigo Duprat, e vocês viram que é um livro recomendadíssimo, por mais que a gente tenha até algumas coisas que não concorde 100%, mas praticamente em tudo é assim, né? A gente nem sempre concorda com tudo, e até bom que seja assim mesmo, porque religiões, partidos, as coisas sempre assim nos representam de alguma forma, mas não somos as pessoas que aceitam 100% tudo que está dentro dessas áreas, e não só religião, mas também conteúdos fechados, conteúdos específicos de livros, conteúdos de autores, modos de pensar de autores, visão de mundo de autores, sempre variam, porque se existe um ditado que é muito verdadeiro, que eu concordo e plenamente acho que é muito verdadeiro, cada cabeça é um mundo, né? E cada cabeça é uma religião, cada cabeça é um partido, cada cabeça é um modo de ver o mundo, é um modo de ver, né? É uma epistemologia, é um modo de entender coisas, porque podemos entender que é como se nós tivéssemos um plano de coerência em que as coisas são aceitáveis para nós, outras não são aceitáveis, então isso varia de pessoa para pessoa, por isso que eu digo a vocês que tem muita coisa nesse livro que eu concordo, mas tem algumas que eu não concordo, assim, tem coisas que são, de certa forma, assim, muito direcionada para uma explicação mais reducionista. Bom, mas de um modo geral a gente concorda com muitas coisas que estão aí, e eu acho que ele acrescenta muitas informações para o nosso saber, para o nosso conhecimento, e acho que isso é importante que cada um de vocês busque, porque pode ser que até vocês concordem com tudo ou discordem de tudo, então dependendo de cada visão de mundo, maneira de pensar, cada um vai ter sua perspectiva também, tá certo? Então agradeço aqueles que ficaram até o final, e como eu falo sempre aqui, aqueles que gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações de vídeos que a gente está colocando aqui no canal sempre sobre assuntos como esse, da nossa cultura esotérica e de outros mais, que são temas já do cotidiano de vocês, tarô, astrologia, numerologia, alquimia, psicologia junguiana e assuntos como esse, né? Chakras, aura, química oculta, coisas desse tipo que vocês vão encontrar aqui no nosso canal. É só dar uma exploradinha aí, dar uma maratonada. Muita gente tem dito que tem gostado dessa maratonada, então eu acho que deve ter coisa interessante que agrade a vocês. Se tiver algum comentário a fazer, por favor, não deixe de fazer, isso ajuda a gente no canal aqui, deixar o like, se inscrever e fazer tudo isso que a gente está falando aqui, e também sugerir a outras pessoas que vocês conheçam que possam gostar de temas assim, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.